Muito bem, então vamos para a caracterização, a resolução, no caso, de um exemplo que envolve o paralelismo entre reta e plano. Bem, então verificamos que uma reta é paralela a um plano se e somente se esta reta for paralela a uma reta que pertença ao plano. Então, neste exemplo aqui, que é um caso geral, vamos considerar uma reta genérica e um plano genérico também. Nesse exemplo diz o seguinte: represente a reta R paralela ao plano P. Vamos ter que representar uma determinada reta que seja paralela a este plano P. O plano P já se encontra com sua escala de declividade. Sendo que R passa pelo ponto I, ou seja, por este ponto I vamos ter que representar esta reta R, certo? E R tem inclinação de 20 graus. A escala é 1 para 200 e a unidade é em metros. Bom, se queremos caracterizar uma reta que seja paralela a um plano, primeiro o que temos que fazer? Caracterizar bem esta reta no plano P, ou seja, vamos ter que caracterizar uma reta que esteja contida neste plano P, de tal forma que esta reta ela tenha as mesmas características da reta R que vai passar por este ponto I. Então, antes de iniciarmos a representação desta reta que passe por I, temos que caracterizar uma reta que tenha as mesmas características desta reta R. Quando eu falo as mesmas características, são características de paralelismo entre retas. Ou seja, duas retas vão ser paralelas quando as projeções forem paralelas, as cotas crescerem no mesmo sentido e tiverem o mesmo valor de intervalo. Bom, então, primeiro, o que seria importante? Verificarmos a variação angular desta reta R. Bom, para analisar essa variação angular, sabemos que a inclinação que esta reta tem com o plano, com a sua projeção, no caso, é de 20 graus. Então, vamos esboçar aqui como se esta reta estivesse em um plano vertical. Vamos esboçar essa caracterização, verificar de perfil, certo? Então vamos traçar aqui uma reta e vamos utilizar o transferidor com um ângulo de 20 graus. Então, a partir desse ponto daqui, vamos utilizar aqui um ângulo de 20 graus. Isso daqui a gente está esboçando como se fosse um plano vertical. Qual é a ideia aqui? É verificar o intervalo, a variação na horizontal em relação a uma unidade na vertical. Bom, se aqui temos o valor de 20 graus, independe da escala a ser utilizada, o valor de 20 graus não vai ser alterado, certo? Quando utilizamos a escala 1 para 200, significa o quê? Significa que dividimos 1 metro em 200 partes. Cada partezinha de 1 metro vai corresponder a meio centímetro. Então, a cada meio centímetro corresponde a 1 metro, certo? Ou podemos marcar aqui uma paralela com valor de meio centímetro, ou utilizamos também o escalímetro, certo? Com o escalímetro, vamos utilizar aqui o escalímetro que corresponde a 1 para 20, então acrescentamos um zero aqui, fica valendo 200 e aqui fica valendo 10 metros, certo? Se aqui fica valendo 10 metros, cada parte daqui, cada fração é 1 metro. É 1 metro na escala 1 para 200, mas se formos medir aqui, temos o valor correspondente de meio centímetro, certo? Meio centímetro corresponde a 1 metro. Então, podemos utilizar o escalímetro e estabelecer esta medida de 1 metro. Então, aqui, vamos estabelecer o valor de 1 metro, uma paralela, para verificarmos o valor de intervalo. Ou seja, quanto que corresponde a variação de intervalo para a variação de uma unidade na vertical, quando a inclinação é de 20 graus. Então, todo o intervalo é esta medida daqui, certo?
Por que estamos utilizando o intervalo? Porque o intervalo é uma forma que a gente consegue representar uma variação angular diretamente no plano XY, certo? Por isso que estamos determinando. Então temos aqui, vamos deixar com uma outra cor, podemos deixar em magenta. Eu vou deixar com uma espessura um pouco maior. Então aqui temos o intervalo, esta é a medida de intervalo. Vamos analisar o seguinte. Esta variação de intervalo é para uma unidade na vertical. Mas vamos analisar o plano aqui. O plano possui uma variação na vertical de 5 unidades. Então é interessante termos um intervalo aqui com uma variação também de 5 unidades na vertical. Bom, basta utilizar o compasso e copiarmos, transferirmos esses valores. 2, 3, 4 e um valor 5. Então, toda essa medida daqui corresponde a um valor de intervalo para uma variação de 5 unidades na vertical, certo? Vamos verificar essa medida. Quanto que corresponde a esta medida? Então, podemos utilizar aqui o escalímetro. Claro que não seria necessário verificar a medida, poderíamos transferir com o compasso toda esta medida de 5 unidades, certo? Na vertical. Então, com o escalímetro, estabelecemos esta medida, temos o valor aqui de 1 unidade, 2, 3, 4, assim sucessivamente, aqui vai valer 10 metros. 10, 11, 12, 13 e aqui vale 14. Entre o 13 e o 14 temos aqui divisão de 5 partes, então aqui vamos ter o valor de 13,8 metros. Bom, o que vamos fazer? Podemos caracterizar, então temos que caracterizar este intervalo daqui de uma reta que esteja contida no plano P. Então, o que temos que estabelecer? As horizontais desse plano P. Então, a primeira horizontal é o horizontal de cota 5. Então, aqui temos esta horizontal. Toda essa parte daqui corresponde a uma horizontal de cota 5. Paralela a esta horizontal, temos a horizontal de cota 10. Então, a ideia agora é incluirmos uma reta que pertence a esse plano P. Não é a reta R, mas é uma reta que tem as mesmas características da reta R. É como se fosse a reta S que vimos na aula anterior, na introdução na questão de paralelismo entre reta e plano, certo? Então, podemos utilizar aqui o compasso com o valor do intervalo e com esta medida do compasso, vamos escolher um ponto arbitrário. Posso escolher aqui o valor menos 5, certo? A partir desse ponto menos 5, vamos utilizar esta medida do menos 5 até o ponto de intersecção. Ou seja, todo este ponto daqui, todos esses pontos daqui correspondem à horizontal de cota 10, tá? Ao interseccionar com essa parte da circunferência, ou seja, quando a circunferência intersecciona esta horizontal de cota menos 10, significa que este ponto daqui também vai valer menos 10. Ou seja, este intervalo daqui, a variação na vertical é de 5 unidades. Então, este ponto daqui corresponde ao valor de menos 10. Ou seja, incluímos uma reta no plano P. Esta reta está incluída, ou seja, pelo menos 2 pontos dessa reta estão apoiados em 2 horizontais do plano P. Então, esta reta daqui podemos denominar de uma reta S, uma reta que está contida no plano, certo? Não é a reta R, é uma reta S, uma reta qualquer, mas que tem as mesmas características da reta R. Então, podemos caracterizar aqui a reta S, que está contida no plano P. Claro que esse plano, muitas vezes, não é dado por sua escala de declividade. É dado por 3 pontos, ou 3 pontos não colineares, ou por 2 retas paralelas, ou 2 retas concorrentes. Uma série de outros parâmetros também poderiam ser evidenciados. E a ideia é sempre
caracterizar a sua reta de maior declive. Bom, representamos a reta S. S está contida em P. Bom, já é uma propriedade importante para ocorrer o paralelismo entre reta e plano. A partir disso, basta transferir as propriedades dessa S, da reta S para o ponto I. Por quê? Porque a reta R, se ela for paralela a S, ela será paralela ao plano P, porque S está contida em P. Então vamos transferir uma paralela até o ponto I correspondente. Tá? Então essa parte daqui, lembrando que se trata de um esboço, certo? De esboçou para representar aqui a parte vertical. Tá? Não faz parte da representação do plano XY. Simplesmente um esboço para verificarmos o valor de intervalo. Então por isso que eu vou deixar essa parte do esboço de lado aqui. Bom, aqui sim, se temos o ponto I com valor 18, certo? Aqui vamos ter a caracterização da reta R, ou seja, R está passando pelo ponto I. Agora, para que a reta R seja paralela à reta S, é necessário as três condições. Projeções são paralelas, ok. Cotas crescem no mesmo sentido, então do menos 5 para o menos 10. Aqui está o do 18 para... Qual o valor de cota? Se a variação é de 5 unidades, então este ponto daqui, obrigatoriamente, vai ser o ponto 13. Ou seja, 13 em relação ao 18, 13 em relação ao 18, e o menos 10, aqui não é menos 13, 13. Ou seja, o crescimento das cotas está do 13 para o 18 e do menos 10 para o menos 5. Ou seja, tem o mesmo sentido de crescimento das cotas. Sentido de crescimento 13 para o 18 e do menos 10 para o menos 5. Então, esta reta é paralela. Projeções são paralelas, cotas crescem nos mesmos sentidos e o intervalo é idêntico, ou seja, esta medida é idêntica a essa para uma variação de 5 unidades na vertical. Então, a ideia é representarmos no plano XY informações do espaço tridimensional. Ou seja, a gente pode afirmar que ocorre o paralelismo entre reta e plano se tivermos essas informações. Essas informações são suficientes para caracterizar este paralelismo entre reta e plano. Ou seja, R é paralelo a P, se somente se P tiver uma reta S, ou seja, S estiver contida em P, e S, por sua vez, for paralela à reta R.